Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo aqui um comparativo entre a busca do Google e a ferramenta interativa do GPT-3, que vem bombando aí nos últimos tempos. Esse vídeo ele tem a intenção de mostrar como é a experiência de se realizar uma pesquisa, de se tirar uma dúvida na internet por meio dessas duas ferramentas. Isso não é à toa, né, gente? Existem diversos vídeos, né, diversas teorias de que finalmente o reinado do Google está ameaçado, né? E está ameaçado por essa ferramenta, o GPT-3, e, claro, outras ferramentas de inteligência artificial também. Como vocês podem ver aqui na nossa tela, né? A gente tem aqui o Nathan Gott, que é um CEO de uma agência falando, alguns veículos de imprensa falando da morte do Google, né? Os danos que está causando o GPT-3 ao Google, comparativos, né? Então, essa é uma ameaça real ao Google. E não somente essa, né? Os dispositivos de inteligência artificial são uma ameaça, talvez não ao Google, mas à forma com a qual se realiza buscas hoje em dia, tá? É, eu digo não ao Google, porque o Google também tem seus esforços voltados à inteligência artificial, claro, né? Eles não iam ficar para trás nessa. Inclusive tem o caso, né, de um dos funcionários do Google que se demitiu porque a inteligência artificial criada pela empresa começou a se mostrar sentimental demais. Esse caso ficou famoso aí na internet. Bom, então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse trabalho aqui para vocês? De um lado da tela, tá? Eu vou posicionar o GPT-3, tá? Ele está aqui, como vocês podem ver, só para vocês conhecerem aqui a tela dele, né? Esse aqui é o Playground, onde a gente pode brincar com ele, tá? A ferramenta mais indicada para isso, a ferramenta que provavelmente vai substituir ou vai concorrer com o Google, é essa ChatGPT. Vamos entrar aqui nela. E aqui a gente pode fazer as perguntas para ela, tá? Só que nesse momento, tá? Ela está muito requisitada, então o custo está dando muitos erros. Então o que eu vou fazer? Vou usar o próprio Playground, tá bom? Que também tem uma mecânica bem similar. Então, de um lado da tela, a gente tem o GPT-3 e do outro lado a gente tem a busca Google. O que eu quero fazer aqui com vocês é fazer as mesmas perguntas para um e para outro e assim a gente tentar entender qual é a experiência de um, qual é a experiência que você tem utilizando o outro, beleza? Eu tenho aqui algumas perguntinhas anotadas, mas assim, coisa básica, então vai ser uma experiência em tempo real, tá? Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Quando é o próximo jogo da Copa? Como vocês podem ver, o Google me dá aqui, né, hoje ao meio-dia, né, ele dá uma resposta, a tabela com outros jogos que vão ter aqui. Vamos fazer a mesma pergunta para o GPT-3. Vamos ver se ele segue atualizado. Como vocês podem ver, né, ele não está atualizado, né? Argentina e Colômbia no dia 14 de junho de 2022. Isso aqui não corresponde com a realidade, né, gente? Isso aqui provavelmente é um dado antigo. Ou seja, na questão atualização, o Google surge na frente. Aí. Bom, vamos perguntar então para ele, né? Para o Google, né? Uma pergunta, uma dúvida informativa, né? O que é democracia? Vamos ver, né? O que ele traz para a gente como resposta. Como vocês podem ver, né? O Google ele traz a resposta do dicionário, ele traz o que as pessoas também perguntam, tá? O que vocês vão ver que tem alguma similaridade com o GPT-3. E, se a gente, e ele traz uma lista de links nos quais a gente pode clicar. Então, se eu clicar aqui, ele vai trazer o conceito de democracia em um artigo criado, que é os esforços de produção de conteúdo são voltados normalmente a isso, né?
mas eu tenho uma resposta, um caminho, né, que eu tenho que ir até esse artigo, né, ou acessar esta versão aqui, que ele vem da Wikipédia, né? Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente. Vamos perguntar para o GPT-3, o que é democracia? Então, a democracia é um sistema de governo em que o poder reside no povo e é exercido por meio de eleições livres e justas. O povo é soberano e tem o direito de escolher seus representantes para implementar suas políticas e leis. Beleza, me parece uma resposta um pouco melhor do que a resposta que a gente obteve aqui no Google, correto? Agora, a gente pode pedir, explique para uma criança, para o GPT-3. Ele já completou aqui para mim, né, de 5 anos. Democracia é quando todos têm direitos iguais e podem escolher como as coisas são feitas. As pessoas votam e escolhem quem vai cuidar da nossa cidade, nosso estado e nosso país. Assim elas têm a chance de decidir nosso futuro juntos. Vamos tentar. Se a gente tentar colocar aqui, né, explique para uma criança de 5 anos. O Google não entende, né? Ele não tem esse follow-up. Como você pode ver, ele já partiu do pressuposto que a minha dúvida é contínua, né? O GPT-3, e ele já me trouxe a mesma explicação com relação à minha pergunta anterior. Para o Google, isso não é feito, né? Ou seja, a gente tem uma diferença de experiência aqui, uma experiência de follow-up, beleza? Uma experiência sequencial. Agora, vamos tentar aqui mudar essa solicitação. Explique para um leigo. Bom, aí ele vai trazer aqui para a gente, né? Que a democracia é um sistema de governo pelo qual o povo possui poder para escolher seus líderes e governantes. Ok, né? Então, de novo, ele mantém o follow-up da minha questão anterior. Vamos pedir para ele escrever de uma forma mais clara? Escreva de uma forma mais clara. Ok? Ele escreve de uma maneira diferente, né? Democracia é um sistema de governo onde o povo tem o poder de escolher seus representantes e decidir suas políticas e leis. Muito interessante, né? Ele está escrevendo de uma maneira diferente aqui pra gente, né? Agora, gente, vamos pedir para ele escreva, aliás, isso, escreva 3 versões da resposta. Vamos ver o que que ele traz pra gente. Que ele deu um probleminha, tá? Isso aqui acontece de vez em quando, não sei por quê, mas de novo, clicando. Como você pode ver, ele me dá 3 opções diferentes, né, de respostas. Aqui ele até deu uma travadinha, mas eu acho que se eu clicar de novo, isso, ele termina aqui, finalizou. Então, democracia é o sistema de governo que o poder reside no povo, exercido através de eleições livres, justas. Ele copiou aqui a primeira, né, no caso. Democracia é um modelo de governo que permite que o povo exerça seu direito de participar e influenciar nas decisões políticas. Ok, me deu 3 respostas bem convincentes e diferentes, né? Vamos tentar fazer isso aqui no Google. Eu sei que na sequência ele não vai fazer porque a gente já experimentou isso, né? Escreva em 3 versões diferentes. Ele vai me levar novamente para um novo modelo, né? Um novo artigo, né? Um artigo presente em um blog externo, né? Então vocês entendem qual é a diferença fundamental? Aqui no GPT-3, ele vasculha a web e ele não copia isso aqui, porque não é isso que a inteligência artificial faz. Ela vasculha, né, o banco de dados, que imagino eu que seja a internet como um todo, né, ou um grupo de sites da internet, tá? Não que sejam poucos, né, seriam milhões e milhões de páginas aí.
Ah, e aí ele faz essa compilação de informações, agrega-as, organiza-as em uma linguagem natural, né, que é um dos preceitos da inteligência artificial, e traz a resposta para a gente. Qual é a diferença? Qual é a principal diferença? Aqui no Google, né, a gente é levado para uma página e a gente precisa ainda filtrar essa informação, né? Aqui você vai ter tipos de democracia, você vai ter exemplos de democracia. É legal também, é um texto mais completo, mas o GPT-3 responde de maneira mais direta e mais rápida. E como a gente sabe no mundo digital, um clique, dois cliques, esse tempo para você encontrar a informação, ele faz diferença, né? Porque a gente está pensando aqui apenas nesse escrito, né? Agora imagine daqui a alguns anos, quando isso chegar, por exemplo, a vídeos, quando você fizer essa pesquisa por voz em tempo real, você está usando seus óculos, seus smart glasses lá, e aí você faz essa pergunta, ele te responde em alguns segundos. Imagine a velocidade com que essa informação vai chegar até você de maneira completa e de maneira, é, às vezes sintética, às vezes mais. Se você pode se aprofundar no assunto se você quiser mais, você tem mais controle sobre isso. Essa que é a verdade. Então vamos pensar aqui e pedir para ele falar para a gente aqui quais são os tipos de democracia. Ele vai falar, né, da democracia representativa, direta, deliberativa, de consenso, correto? Aqui tem até outros tipos de democracia, né? A participativa não está aqui. É, vamos pedir para ele falar mais sobre o assunto. Bom, ele vai trazer outras informações sobre a democracia, né? Tá? Agora, vamos pedir, resuma esse texto em 15 palavras. Vamos ver o que que ele faz aqui pra gente, tá, gente? Olha aí. Democracia é um sistema de governo com direitos iguais, oportunidades e participação do povo. Então, essa é a principal funcionalidade do GP3. Essas são as diferenças na busca, né? E como vocês podem ver, né, e na minha opinião, somente é um sistema mais completo, né? É um sistema que responde mais rapidamente. Você não precisa ficar filtrando informações em outros sites, em outros blogs. E por outro lado, né, a gente tem um problema paradoxal nesse caso, que é que as- essa ferramenta funciona com base nas informações criadas por seres humanos. Mas se os seres humanos vão utilizar a inteligência artificial para criar conteúdo, como de fato outras ferramentas que a gente já citou aqui no canal estão se propondo a fazer, de onde virá o conteúdo original? Eu acho que é aí que se destaca o conteúdo artesanal, o conteúdo criado por pessoas, né? Uma máquina não pode dar opinião, uma máquina não faz uma entrevista, uma máquina não atualiza um dado sozinha, na verdade, né? Assim, digo, dados sociais, por exemplo, é necessário realizar uma pesquisa real, com pessoas reais, para que você interfira, por exemplo, e insira um dado do IBGE, por exemplo, correto? Uma máquina não vai fazer isso sozinha. Alguém precisa dar essa informação a ela, né? E eu acho que aí é a grande diferença que a gente vai ter. As funções serão diferentes, né? Vamos tentar aqui, gente, fazer uma outra pesquisa, tá? Por exemplo, vamos tentar fazer uma pesquisa de produto, uma pesquisa comercial, tá bom? Vamos lá. Quanto custa um PlayStation 5? Vamos submeter a nossa pergunta. Aproximadamente R$ 3.999. Vamos ver o que o Google me diz. Ele vai vir para o Google Shopping, né? Vocês podem reparar, gente, que é uma ameaça até ao Google Shopping isso, né? Porque aqui ele não te leva para outras páginas.
E o que fomenta a criação de conteúdo, né? Boa parte dessa fomentação é justamente você criar conteúdo com uso comercial e atrair pessoas para o seu canal de mídia própria, o seu blog, o seu site, a sua loja virtual. Então, o que vai fomentar a criação de conteúdo na internet, né? O Google monetiza isso através dos anúncios, correto? E como é que essa ferramenta será monetizada? Será que a gente vai ter anúncios aqui também? Esses são questionamentos que a gente tem que se fazer, né? O Google também traz uma resposta aproximada aqui, né, em formato de trechos em destaque, ou snippet, né? O que também é bastante interessante. Ou seja, uma dúvida semelhante foi resolvida, tá? Agora vamos perguntar para o GPT-3 diferenças entre o PlayStation 5 e o Nintendo Switch. Ele não entendeu muito bem, talvez possa ser uma falha minha, tá? Ainda também estou compreendendo a ferramenta como qualquer um. Quais são as diferenças? Vamos lá? Vamos tentar apagar isso aqui também de cima, né? E o Nintendo Switch. Dois modelos de videogame diferentes. Agora sim, ele entendeu melhor a minha pesquisa. Agora, se eu fizer aqui no Google, diferenças entre o PlayStation 5 e o Nintendo Switch. Né? Aqui eu já estou mais próximo ao final do estágios finais do funil e já estou com uma dúvida próxima ao momento da compra, né? Aqui vai ter um artigo mostrando as diferenças, correto? Aqui ele já traz para mim sintetizado essas informações. Olha aí que legal. Vamos pedir aqui para ele, crie 5 perguntas relacionadas ao PlayStation 5. Uma ordem que a gente está dando aqui para ele, né? Então, como vocês podem ver, quais são as principais características do PlayStation 5, quais jogos estarão disponíveis no lançamento do PlayStation 5. Está buscando perguntas regulares que qualquer um poderia fazer. E às vezes, percebam como isso vai em um nível além. Suponhamos que eu queira comprar um PlayStation 5. Eu não sei nem o que pesquisar sobre ele, né? Às vezes eu sou uma pessoa leiga, vamos supor que eu seja um leigo, né? E eu quero saber o que eu devo pesquisar para tomar essa decisão. Até nisso, o GPT-3 pode te auxiliar, porque ele vai te sugerir as próprias perguntas que você deve fazer, né? E aqui a gente pode colocar a pergunta que ele ordenou para a gente. Aliás, vamos ver se ele responde todas, né? Ele respondeu as perguntas que ele mesmo criou, né? Então, quais são os recursos de jogabilidade? Se ele suporta jogos da edição anterior? Sim, PlayStation 4. Ah, configurações de hardware? Os jogos disponíveis? Quais são as principais características do PlayStation 5? Então, ele tem alguns recursos que o Google não possui, né? E aí é que tá. Aí é que entra a questão, as dúvidas sobre se haverá uma substituição ou não, né? Como eu disse, o próprio Google tem sua ferramenta de inteligência artificial em desenvolvimento, né? O que acontece é que o GPT-3 é uma plataforma de código aberto e, né, criado pela OpenAI, e ela tem como objetivo auxiliar a gente, né? Claro que eu não sei exatamente qual é a origem, né, disso, se são apenas pesquisas que estão sendo divulgadas só agora, se o mercado está segurando informações acerca disso, mas você pode ter certeza que existem diversas empresas que estão investindo em inteligência artificial e, na minha opinião, está se formando um novo mercado para a forma com que as buscas são realizadas, tá? Essa é que é a realidade.
Então, é possível que o próprio Google continue dominando o mercado com a sua própria ferramenta de inteligência artificial? É possível, mas acho que é uma comparação, inclusive, difícil de se fazer, né? É uma competição injusta para o mecanismo de busca com relação à inteligência artificial. É claro, o mecanismo de busca também utiliza inteligência artificial para melhorar o seu algoritmo, mas não utiliza em tempo real para durante a busca do usuário. E essa é a grande diferença, né? O Google aprimora o seu algoritmo, lança updates e isso melhora a experiência do usuário quando ele tenta buscar uma informação. O GPT-3 faz isso em tempo real, né? Ele vasculha e encontra as respostas e formula respostas diferentes. Quando eu digo em tempo real, não quero dizer exatamente instantâneo, tá, gente? Mas dentro do banco de dados que ele tem, ele faz essa compilação, essa reorganização e entrega para o usuário de uma maneira mais simples, né? Mais fácil de se entender, mais rápida e com uma experiência, na minha opinião, bem mais agradável, tá bom? Então, façam seus próprios julgamentos, deixem aí os seus comentários me falando o que vocês acham, né? Se a minha opinião está errada, se eu estou falando bobagem aqui. É, E se vocês também se impressionaram com essa ferramenta, me digam aí o que vocês acham que será o futuro, né, dessas ferramentas de busca amanhã. A gente se vê numa próxima oportunidade.